Olá, muito bom estar de volta aqui com vocês para a gente, ter o nosso conversa pública, sempre com temas relevantes aqui que trazem informações bacanas e que fazem diferença no seu dia a dia. É disso que a gente gosta, poder fazer diferença e contribuir para uma melhor qualidade de vida de você, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Preste atenção, desde 1991, dia 14 de novembro, é considerado o Dia Mundial da Diabetes. Se acredita que no mundo inteiro mais de 400 milhões de adultos vivem com diabetes? Pois é, mas o pior de tudo é que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, aqui no Brasil existem atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com esta condição. E a estimativa é que até 2045 essa doença alcance mais de 23 milhões de adultos em nosso país. O Brasil é o 6º país no ranking mundial de diabetes e é o primeiro da América Latina. Hoje nós vamos falar sobre o combate à diabetes e ninguém melhor do que isso, do que a nossa convidada, Márcia Helena Costa, ela que é endocrinologista e sempre se dispõe a estar conosco para falar sobre temas relevantes. Doutora Márcia, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Celeste, o prazer é todo meu. É sempre muito bom a gente discutir sobre temas tão importantes, e nesse caso específico, sobre o Dia Mundial do Diabetes, a importância do diabetes, a importância de se fazer o diagnóstico adequado do diabetes. A gente vê um número crescente aqui no nosso país, a gente olha para frente e vê uma estimativa acelerada, quase dobrando o número de diabéticos no país. A minha primeira pergunta quais são os tipos de diabetes, doutora? E quais são aqueles mais relevantes? Existindo mais de um, quais são aqueles mais, não relevantes, mas mais comuns? Então, o tipo mais frequente do diabetes é o diabetes tipo 2, né? Que é aquele diabetes que está associado à piora do nosso estilo de vida. Então, o diabetes tipo 2 é aquele diabetes que aparece em uma idade mais tardia. Então, geralmente, os pacientes não são crianças, né? Embora a gente tenha atualmente visto muito o aparecimento de diabetes tipo 2 em crianças no início da adolescência, justamente porque ele está associado ao aumento do risco da obesidade. Então, o diabetes tipo 2 é aquele diabetes que aparece um pouco mais tarde, mas a gente tem visto, né, um aumento muito grande, principalmente em adolescentes e em adultos jovens, pela piora do estilo de vida, pelo aumento de peso, pelo sedentarismo, pela piora alimentar, né, da qualidade da alimentação das pessoas. Já o diabetes tipo 1, ele não está associado, não que isso não seja importante, a mudança do estilo de vida é importante, mas o diabetes tipo 1, ele é menos frequente e ele é de causa autoimune. Então, o diabetes tipo 2 é aquele que, com o tempo, a pessoa ganha peso, a glicose tem uma dificuldade de ser metabolizada pela insulina, justamente porque acontece o que a gente chama de resistência à insulina. Então, esse hormônio, a insulina, que é produzido pelo pâncreas e que é responsável pela metabolização da glicose, com ganho de peso, existe uma dificuldade na ação desse hormônio, e aí o pâncreas, né, vai chegar uma fase em que a glicose vai começar a aumentar. Então, muitas vezes, no diabetes tipo 2, a pessoa passa por uma fase ali que a gente chama de pré-diabetes, né, justamente porque é aquela fase em que o organismo está avisando que não está mais dando conta do recado e que a pessoa precisa mudar o estilo de vida para corrigir essa alteração. Já o diabetes tipo 1 é aquele infanto-juvenil, né? É aquele que se fala que é insulino dependente, porque desde o início da doença existe a necessidade do tratamento com insulina. Então, acontece geralmente em crianças ou adultos jovens e tem uma causa autoimune, ou seja, o próprio organismo produz anticorpos que vão destruindo ali as células que produzem insulina. Então, desde o início, né, é uma doença que abre aí, pode ser descoberta, né, o diagnóstico pode ser feito aí já no início da infância, né, em pessoas muito jovens. É importante, né? E é bacana a gente destacar essa questão de que o nosso organismo
ele sempre dá sinais, né? Ele sempre avisa que precisa ser cuidado, né? Alguma coisa diferente está chegando. Se a gente não cuida, vai ter problema, né? Você falou do diabetes em adultos, em crianças. O tratamento, ele é diferenciado para essas faixas etárias, para crianças e adultos, ou é o mesmo tipo de tratamento? Na verdade, toda a parte de mudança do estilo de vida, ou seja, uma boa alimentação, a orientação nutricional, a importância da atividade física, tudo isso faz parte do tratamento de todos os tipos de diabetes. Existem outros tipos de diabetes, é que você me perguntou os mais comuns, né? E a gente vai se prender um pouco a esses dois tipos mais comuns. Mas existem outros Uhum. tipos de diabetes. Essa mudança do estilo de vida, ela faz parte do tratamento de qualquer tipo para qualquer tipo de diabetes. No diabetes tipo 1, que é o diabetes que é insulino dependente, ou seja, a pessoa precisa de insulina desde o início do tratamento, justamente porque no diabetes tipo 1 a pessoa perde a capacidade de secretar insulina. Existe uma destruição das células beta-pancreáticas, que são células do pâncreas que produzem insulina. E aí, desde o início, existe a necessidade do uso da insulina. Diferente do diabetes tipo 2, né, que é o diabetes mais associado à obesidade, em que a gente tem hoje um arsenal, um grande número de medicações orais e até injetáveis, que não são insulinas, tá? Que são Uhum, importantes no uhum, tratamento do diabetes tipo 2. O que acontece uhum, muitas vezes, até por negligência e por mau controle, né, do tratamento, é que com o tempo esse pâncreas do diabético tipo 2, que tem capacidade de secretar insulina, ele vai falhando ainda mais, né? Porque ele está lutando aí contra uma resistência do hormônio e uhum, metabolizar a glicose. E aí, por uhum, isso que a gente vê muitos pacientes também diabéticos tipo 2 em uso de insulina, ou porque estão mal controlados, ou porque chegaram em uma fase em que o pâncreas não consegue mais secretar a insulina adequadamente. Mas isso uhum, acontece numa fase mais posterior da doença ou quando ocorre um descontrole, né, ao diagnóstico, porque a glicose está muito alta ou porque o paciente teve uma infecção. Mas, uhum. originalmente, quando bem controlado, o diabetes tipo 2 pode ser tratado com medicações orais, né? Existem várias medicações e hoje a gente tem algumas canetinhas, né, que são medicações que são os análogos do GLP-1, é um tipo de medicação que, além de controlar a glicose, pode ajudar na perda de peso, e aí a gente trata mais globalmente a pessoa. Perfeito. Você falou, e é isso mesmo, a gente vai dar destaque para os tipos mais comuns de diabetes, mas eu não resisto a fazer a pergunta. Existem outros tipos, mas esses números crescentes que a gente tem destacado aí, né, esse crescimento apontado do diabetes, é mais centrado nesses tipos mais comuns? É mais centrado nesses tipos mais comuns e principalmente de diabetes tipo 2. O que eu queria Uhum. destacar é que a gente tem, né, o chamado diabetes na gestação, né? Esse diabetes na gestação, ele pode ocorrer só durante a gestação, ou muitas vezes a pessoa faz o diagnóstico na gestação, mas ela já era uma diabética prévia, tá? Perfeito. Então, o diagnóstico do diabetes na gestação é algo muito importante, porque isso traz consequências, né, durante toda a evolução aí da gestação e para a criança também. No diabetes gestacional, aquele que a mulher não era diabética, porque a gente tem hormônios produzidos pela placenta e que aumentam o risco aí, né, de diabetes numa determinada fase. E aí isso faz com que essa mulher que teve diabetes na gestação, ela também tenha um risco aumentado, né, de ficar diabética tipo 2 posteriormente. Um risco que aí é de cerca Perfeito. de 40%. Então, por isso que também é importante que toda mulher que tenha tido diagnóstico de diabetes na gestação, após o parto, a glicose tende a se normalizar, mesmo naquelas que usaram insulina durante o tratamento, né, do diabetes na gestação. Mas é importante que ela Uhum. faça uma avaliação e que ela também entenda que ela tem um risco maior de ter diabetes no futuro.
Então, isso é bem importante, Continuar, Celeste. né? Exatamente. É Perfeito. importante a continuidade e a avaliação, né? Exato, perfeito. Um excelente destaque. Hoje aqui com você conversando sobre diabetes, né? A gente querendo trazer um destaque aqui para o combate à diabetes em função do número crescente de pessoas diagnosticadas com essa condição e de um apontamento para que esse número tende a crescer mais do que dobrar nos tempos próximos, até aí o ano de 2045. Estima-se que o Brasil vai ter mais de 23 milhões de diabéticos. Conversando com a doutora Marcelena Costa, que está nos orientando e nos dando a conhecer a importância da gente focar e tratar essa questão. Doutora Márcia, como é que a gente pode diagnosticar o diabetes, né? Como se faz esse diagnóstico? Através de um exame de jejum, uma glicemia, que é a glicose de jejum, acima de 126. Né? Então, a gente sabe que acima de 100 a glicose já não é normal, mas a gente fecha o diagnóstico através de uma glicemia de jejum acima de 126. A gente tem um exame que avalia a média das glicoses, e isso inclui tanto o jejum quanto após a alimentação, com uma média de 3 meses, que é a hemoglobina glicada. E aí tem a vantagem que a hemoglobina glicada não precisa de jejum para coleta, enquanto a glicemia de jejum você tem que ter pelo menos 8 horas aí. Então, uma hemoglobina glicada acima de 6,5 já se faz o diagnóstico de diabetes. Muitas vezes se faz o diagnóstico de diabetes ao acaso, em campanhas, por exemplo, com uma ponta de dedo. E aí, quando você pega uma glicose acima de 200 e a pessoa tem sintomas, você já fecha o diagnóstico de diabetes, mesmo que ela não esteja em jejum, né? E uma outra forma que muitas vezes a gente usa, quando a pessoa tem um pré-diabetes ali e a gente está na dúvida, a gente faz uma curva glicêmica, a gente dá uma sobrecarga de açúcar e avalia a glicose cerca de 2 horas, né, depois dessa sobrecarga. E aí, se a pessoa tiver um valor, né, muito elevado, né, então a gente também consegue fechar o diagnóstico através da sobrecarga, tá? Então, a partir de 140 dessa sobrecarga, a gente fala aí de intolerância à glicose, e um valor acima de 200, a gente também já fecha o diagnóstico de diabetes. Então, tem várias formas, né, que podem ser utilizadas para fechar o diagnóstico. E quais são os sintomas que a gente deve ficar ligado, prestar atenção, sintomas que podem indicar um possível desenvolvimento de diabetes, que a gente deve procurar um médico para fazer esse diagnóstico? Eu te diria, Celeste, que a maioria das pessoas não deveria esperar por sintomas, tá? Muitas pessoas já têm glicemia com níveis de diabetes, né? Mas elas são assintomáticas, justamente porque os sintomas, eles aparecem quando a glicose já está bem mais elevada, né? Então, muita gente tem a glicose aí acima de 126, né? Uma hemoglobina glicada acima de 6,5 e não tem sintoma nenhum. A gente faz o diagnóstico no exame de rotina. Por isso que a avaliação médica é muito importante. Agora, normalmente, quando a glicose já está bem elevada, a pessoa pode ter muita fome, que a gente fala de polifagia, e apesar de comer um pouco mais, ela perde peso. Então, isso são sintomas de diabetes descompensado. Quando a glicose já está mais elevada, então ela pode ter muita fome, ela pode ter muita sede, o que a gente chama de polidipsia, quando é muita sede, e ela pode perder muita urina, chamado poliúria. Muitas vezes a pessoa só acorda mais à noite, vai várias vezes à noite, né, para fazer a sua diurese, fazer o xixi, que a gente chama de nictúria. Isso já é um sinal também. Esperar, como antigamente a gente via, às vezes, a formiguinha, né, ir lá no xixi, enfim, isso são sintomas, né, de gravidade, ou seja, quando isso acontece, a pessoa não só tem diabetes, mas como ela está descompensada do diabetes, né? Uma pessoa que tem muita sede, tem muita fome, apesar de comer bastante, perde peso e urina muito, isso é um diabetes descompensado, tá certo? E aí, com isso, com essa sua fala, a gente tem o destaque para que o mais importante é a prevenção, né? Um acompanhamento Sim. médico contínuo para que se tenha uma saúde, um cuidado preventivo com a saúde, e não aquele cuidado só curativo depois que o problema já está instalado. É muito mais fácil prevenir, não é Exatamente. mesmo?
E aí a gente tem que lembrar da história familiar das pessoas, né? Então, aquelas pessoas que têm história de diabetes na família, aquelas pessoas que estão acima do peso, né, deveriam realmente se preocupar um pouco mais. Lógico que todas as pessoas têm que ter um estilo de vida saudável, mas redobrar a atenção nesses casos é bem importante. Diabetes Então, tem ter cura? atividade física regular, uma boa alimentação, né? Boa pergunta, Verdade. adorei a pergunta. O que acontece? Adorei, porque muitas vezes a gente tem relatos, até na mídia mesmo, né, de cirurgia metabólica. Assim como a gente tem cirurgia para redução de peso, que é a cirurgia bariátrica, essa mesma cirurgia pode ser feita com um cunho metabólico e com melhora do diabetes, né? E aí a gente ouve muitas vezes a pessoa falar: nossa, eu curei do diabetes. Na verdade, a pessoa entrou em remissão. E isso acontece mesmo em situações em que a pessoa não operou, a pessoa, na verdade, fez um tratamento importante para perda de peso, e essa pessoa usava insulina, usava 3 drogas outras orais, por exemplo, e quando ela perde peso de forma significativa ou usa medicações que melhoram metabolicamente, ela pode sair, por exemplo, de 3, 4 drogas para 2, para 1. Às vezes ela fica só com dieta e atividade física, e isso não quer dizer que ela curou o diabetes. Isso significa que ela entrou em remissão. Então, é uma doença em remissão com todos os benefícios dessa remissão. Se ela voltar a fazer o que ela fazia antes, se ela voltar a ganhar peso, ou, às vezes, o peso, a gente não fala só obesidade, tem a distribuição corporal. Ela ganhar gordura visceral, isso faz com que ela volte a descompensar metabolicamente e a glicose pode voltar a subir. Eu queria aproveitar esse gancho rapidamente para lembrar que o diabetes não é uma doença apenas da glicose. Muitas vezes as pessoas acham que a gente, quando está tratando, a gente está preocupado apenas com a glicose. A glicose é o que a gente usa para fazer o diagnóstico do diabetes. Mas o diabetes é uma doença muito mais ampla. É uma doença inflamatória, vascular, e quando a gente trata, a gente não quer melhorar só a glicose, a gente quer melhorar todo esse contexto metabólico, inflamatório e vascular, de forma a diminuir o risco cardiovascular da pessoa. É isso que a gente quer com o tratamento. Lógico que a glicose é uma meta, mas ela não é a única meta, tá bom? Perfeito, perfeito. É importante, né? Porque uma das coisas que a gente vai aprendendo a perceber é que uma doença, uma comorbidade, ela nunca é uma coisa só, né? Ela afeta o nosso organismo de uma maneira mais ampla. E esse olhar do médico, esse olhar para o indivíduo de forma mais ampla, ele é realmente fundamental e pode prevenir muita coisa enjoada, né? E muitas vezes até a morte, efetivamente. É isso aí, queridos. Hoje aqui a gente falando sobre diabetes, né? O combate à diabetes, deixando você, ajudando você a entender como é que essa doença se estabelece e conversando com a nossa especialista, a doutora Márcia Helena Costa, que realmente conhece muito do assunto e nos ajuda nessa caminhada de prevenção e também de tratamento da doença. Doutora Márcia, mais uma questão: por que aqui no Brasil a gente tem um índice tão grande de diabéticos? Porque o crescimento desse problema, somos o 6º país no ranking mundial, o primeiro na América Latina. Por quê? Como eu te falei, Celeste, o diabetes mais frequente é o diabetes tipo 2, que está associado à piora do estilo de vida das pessoas. Então, essa epidemia do diabetes tipo 2, ela vai em paralelo à epidemia de obesidade. Então, antes, nós fazíamos diagnóstico de diabetes em pacientes um pouco mais velhos, acima dos 40, 50 anos, diabéticos tipo 2, né? O diabetes tipo 1 a gente fazia mais precocemente. Hoje nós pegamos muitas crianças ali na transição para a adolescência, ou adolescentes e adultos jovens, já com diagnóstico de diabetes. Então, eu diria que essa é uma epidemia que vai em paralelo com a piora do nosso estilo de vida, com o ganho de peso, com
com a piora da composição corporal, com a piora da nossa alimentação e de outros fatores, piora do sono, do estresse, do sedentarismo. Então, eu diria que as coisas estão todas conectadas. E aí, quando a pessoa muitas vezes nos procura, ela vem preocupada com a glicose que subiu. Mas a gente vai ver que por trás de tudo isso tem todo um contexto de prevenção que deveria ter sido feito antes. Uhum. O diabetes, ele é hereditário, é contagioso, ou ele é simplesmente decorrente, simplesmente não é bem a palavra, né? Mas dessa questão mesmo do estilo de vida, alimentação, etc. Então, ele tem sim hereditariedade, né? Até porque a gente está falando de dois tipos principais, mas existem muitos outros tipos de diabetes, né? Genéticos com causa genética. Mas mesmo no diabetes tipo 2, que é o mais comum, você tem sim hereditariedade, tanto é que a história familiar da pessoa é muito importante. Então, se a pessoa tem história de diabetes na família, ela tem sim que se preocupar, porque ela tem um risco maior. Existem alguns genes associados a outros tipos de diabetes. No próprio diabetes tipo 1, a gente tem alguns marcadores genéticos, né? Mas eu diria que no diabetes tipo 2, que é o que é mais frequente, tem sim hereditariedade. A história da pessoa não é apenas a história dela, é a história da família, a história dos hábitos, né? Então, muitas vezes a gente fala que a pessoa tem que olhar para a história da família dela, e tem que estar preocupado com o risco das doenças que podem surgir, né, a partir dessa hereditariedade. Lógico que os fatores ambientais são importantes também e contribuem para, sobretudo, o início da doença. Né? Eu conheço pessoas que têm história de hereditariedade importante, mas que fizeram prevenção e que nem por isso evoluíram com diabetes. Tá certo? Perfeito. Existem causas genéticas monogênicas de diabetes, existem causas de genes que causam diabetes, mas eu acho que está um pouco fora do escopo, a gente teria uma entrevista só para isso, né? Mas Verdade, é importante a gente estar atento à história familiar, sim. Né? Contagioso, não. O que a gente sabe é que tem alguns vírus, e a gente puxa aí o Covid, por exemplo, né, que podem estar associados ao desenvolvimento, sim, do diabetes, ou piora do controle do diabetes, tá? E aí a gente tem que entender que não é que uma pessoa com Covid, ao passar para outra, passa diabetes, não é isso. É que as doenças, como eu falei, o diabetes não é uma doença apenas da glicose. Ele é uma doença inflamatória também. Assim como o Covid não é uma doença do vírus, ela é uma doença inflamatória. Então, existem alguns vírus aí que têm sido implicados, sim, no risco do aparecimento do diabetes. Mas eu diria que é mais um efeito inflamatório ou de gerar autoimunidade, né, do agente do que a ação direta propriamente dita do contágio. Tá certo? Perfeito. A gente já chega aí ao final do nosso programa, nosso tempo já está encerrado. Eu queria agradecer a sua presença e participação conosco. Meio minutinho para a sua despedida, seu recado final Tá para o nosso ótimo. telespectador. Tá bom? Eu queria, tá bom. Diga. Eu queria agradecer, assim, primeiro a vocês pela oportunidade da gente estar discutindo um assunto assim que é super importante, que a gente acha que as pessoas já sabem, mas a mensagem para mim é que assim mais importante é prevenção, é mudança de estilo de vida e acompanhamento, né? Muitas vezes a pessoa quer tratar o diabetes, né, focar na glicose, e a gente esquece que por trás da glicose tem uma série de fatores de risco, seja o aumento, né, do peso, aumento do colesterol, o aumento da pressão, e que tudo isso aumenta, sim, o risco não só associado isoladamente ao diabetes, mas o risco cardiovascular da pessoa. Então, eu queria chamar a atenção Maravilha. nesse Dia Mundial do Diabetes para a prevenção, Perfeito. Muitíssimo obrigada, doutora Márcia. Obrigada a você também que participou conosco. O recado está dado e você vê que muito disso tudo depende de você. Obrigada, até a próxima.